Mais uma vez, irmãos, estamos aqui outra vez para falar das grandezas do nosso Deus. Que a santa e bendita misericórdia do nosso Deus continue sobre nós. E a graça seja multiplicada e as bênçãos em nossas vidas. Irmãos, vamos falar hoje a respeito do filho da viúva de Naim, que se acha no capítulo 7 de Lucas, e o verso 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vejamos aqui, irmãos, que ia com Jesus uma grande multidão. Os seus discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Jesus estava se dirigindo à cidade de Naim. E quando chegou perto da porta da entrada da cidade, vinha saindo um cortejo fúnebre com uma grande multidão também da cidade. Uma mulher viúva tinha o seu único filho. Ela perdeu o seu esposo e ficou aquele filho que o ajudava. Um filho único. E agora ela perdia também o seu filho. E ela vinha chorando, lamentando, porque já não tinha mais um companheiro. Primeiro perdeu seu esposo e agora perdeu seu filho. Ela estava com grande tristeza e desgosto. E assim, irmãos, eles vinham saindo da cidade. Jesus ia entrar na cidade. Uma multidão vinha da cidade, saindo da cidade, e outra multidão ia entrar na cidade. E as duas multidões se encontraram. Então o que é que eu digo, irmãos? A morte vinha saindo da cidade, naquele moço, e a vida ia entrando na cidade, na pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus chegou perto ali, viu ela que ela estava chorando, e Jesus maravilhosamente disse para ela: não chores. Foi o que Jesus também disse para Marta e Maria: não chores. Quando elas falaram a respeito de Lázaro, que Jesus se moveu de grande compaixão, e quando elas falaram onde Lázaro estava, Jesus se moveu, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus ali com a viúva de Naim, ele não chorou, mas ele se moveu de íntima compaixão de ver aquela mulher chorando pela perda do seu filho. Já tinha perdido seu esposo e agora perdia o seu filho, que era o seu companheiro. Jesus agora chega perto dela, perto daquele defunto, e toca no caixão. E eles pararam. E Jesus agora diz para aquele defunto: mancebo, a ti te digo, levanta-te.
E ele se levantou e começou a falar. E a Bíblia diz que ele agora, Jesus, o moço se levantou e ele entregou a sua mãe. A gente fica assim, irmãos, pensando a alegria daquela mãe, a surpresa daquela mãe, quando aquele moço se levantou e Jesus entregou ele a ela. Que alegria dela e dos demais que iam com ela. E a Bíblia diz, irmãos, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Uma palavra aqui, irmãos, interessante. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo. Olha como eles glorificaram a Deus, irmãos. Não foi levantando a sua voz dizendo glória a Deus e aleluia, não. Eles glorificaram desta maneira. Aqui. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Foi assim que eles glorificavam a Deus. Quando Jesus estava lá na cruz, no Calvário, que Jesus rendeu o Espírito e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e houve aquele terremoto, as pedras se fenderam, se escureceu o sol, e tudo mudou naquele momento. E a Bíblia diz que aquele centurião deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Existe uma grande confusão entre nós, irmãos, de pregadores que ficam falando, quando a igreja, muitas vezes, já ouvi muitas bobagens, muitas conversas, falácias. Os pregadores mandando a igreja dar glória a Deus. Muitos dizem, um pregador dizia: posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Não, irmãos. A gente tem que sentir para abrir a sua boca e dizer glória a Deus. Mas a verdadeira glória a Deus que nós temos que dar, irmão, é com a nossa vida. É testificando de Jesus. Sendo testemunha de Jesus. Aí é o verdadeiro glória a Deus que nós damos. E aqui diz, irmãos, voltando lá outra vez, a morte ia saindo e a vida ia entrando, a morte e a vida se encontraram naquele momento, irmãos. E a Bíblia nos diz que Jesus venceu a morte. Quando Jesus disse, quando ele desceu às partes mais baixas da terra, e lá em Apocalipse ele disse para João: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E agora a morte e a vida se encontraram. E Jesus devolveu a vida àquele moço que ia ser enterrado. Aquela mãe ia sofrer muito, irmãos, por muitos tempos até o dia da sua morte. Porque ela não conhecia também a Jesus. Então agora, irmãos, quando o seu filho, desta vez agora, ele morresse mesmo, ela tinha um consolador, que é Jesus. E ele entrega aquele moço a ela. E nós mais uma vez dissemos a alegria que ela, irmãos, sentiu quando a Bíblia não relata o que ela fez, o que ela falou para Jesus. A Bíblia não relata. Mas nós sabemos a alegria que ela sentiu. Como ela agradeceu a Deus. Por isso. Por Jesus ter devolvido a alegria para ela outra vez. Uma alegria, irmãos, que ela não tinha antes. Agora ela tinha uma alegria verdadeira com a volta do seu filho. Ela tinha uma alegria verdadeira. Agora ela podia glorificar o nome do Senhor. E eu sei que ela glorificou o nome do Senhor. Falando, bendizendo, falando de Jesus para os seus vizinhos.
e para os demais. E agora aqui embaixo, irmãos, no verso 18, João envia 2 discípulos seus a Jesus. Quando aqui no verso 17 diz, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Uma coisa interessante aqui, irmãos. João Batista batiza Jesus, fala para os seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E aqueles discípulos acompanhou Jesus, e Jesus pergunta, que buscais? E eles disseram, Rabi, onde moras? E eles foram e viram onde Jesus morava e ficaram até a tarde com eles. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João duvidou. João ficou agora em dúvida. Ficou em dúvida, irmãos. Ele tinha batizado Jesus, tinha falado de Jesus para os outros, e agora ele ficava em dúvida. Ele tinha uma dúvida, sabe por quê? Porque ele estava preso. Herodes tinha preso ele. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, que João Batista disse que não era lícito ele casar com a mulher do seu irmão. Herodes ficou furioso e mandou prender a Jesus. E quando aqueles homens chegaram junto dele, dissera, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Jesus não fez comentário. Jesus não criticou João. Mas ele disse, ide e dizei a João. Todas essas palavras aqui. Ide e dizei a João. O que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ouvem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Irmãos, o maior milagre é anunciar o Evangelho, é uma alma ser salva. Este é o maior milagre. Jesus, irmãos, eu fico assim meditando, há muitos pregadores e líderes que usa a misericórdia de Deus para curar. Ele diz que nunca houve movimento igual a esses. Eu ouvi um pregador que já foi para o Senhor recolheu, ele dizia que nunca houve na face da terra momentos como estes. Nunca houve sobre a face da terra milagres e curas e derramamento do Espírito como nesses dias, naqueles dias. Eu fico assim pensando, irmãos, o que Jesus fez? Quem fez mais milagre do que Jesus? Quem fez mais milagre do que Pedro? Quem fez mais milagre do que Paulo? Alguém, irmãos, foi trasladado de um lugar para outro no momento, no instante de abrir e fechar de olhos, como aconteceu com Filipe? Quando o Senhor mandou ele para as bandas lá da Galileia e ficou lá. E quando ele ficou ali, Jesus mandou ele ir para lá,
E ele ficou ali pensando, por agora ele ouviu uma poeira muito longe, e vinha um homem em uma carruagem, e quando chegou perto dele, parou e convidou Filipe para sentar ao seu lado. Ele disse, e Filipe ele via, e então aquele homem ele vinha lendo o profeta Isaías. E Filipe perguntou, entende o que lê? Ele falou, como eu vou entender se ninguém me ensinar? Era o capítulo 53 de Isaías, falando a respeito de Jesus. Como ovelha muda foi levado ao matadouro, como ovelha muda foi levada ao matadouro. E Filipe agora começou a falar com ele, e ele chegando ao